pense. Boa noite a todos, que a paz de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, esteja conosco. Sejam todos bem-vindos às preces e radiações desta noite. Aqui vão alguns recados sobre os trabalhos da semana. Temos na sexta-feira, às 19 horas, a doutrinária, é híbrido. Temos também aos domingos, às 10 horas, híbrido, é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e a evangelização das 9h30 às 11h30. A evangelização é para as crianças e os jovens, infanto-juvenil. O funcionamento da SEAC, completando, o anterior, a evangelização é só presencial, não tem híbrido. O funcionamento da SEAC será aberto das 9 às 18 horas na farmácia, livraria, atendimento fraterno, passes e SEAV. Horário dos passes, entre outros, tem no site e nas redes. Mantenhamos os nossos pensamentos elevados e muita atenção no horário das preces. Então, vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, mais uma vez agradecendo por mais esta oportunidade de aqui estarmos com o objetivo de realizar as preces e radiações. Pedimos a Ti, Senhor, força, coragem, aumente a nossa fé e as nossas esperanças. Acerenas nossas almas, Senhor, e fazer com que cada um de nós que estivermos presentes ou também no híbrido, que possamos tirar proveito para a nossa vida e para a vida daqueles aos quais nós convivemos. E em nome de Deus e de Jesus e dos benfeitores espirituais aqui presentes, pedimos ao diretor espiritual responsável por este trabalho de preces para dar os mesmos por iniciados. Que assim seja. E vamos hoje ouvir da nossa trabalhadora da casa, que é a Mary Aquino Monteira, que vai fazer a nossa página evangélica. Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos ao trabalho dessa noite. A nossa reflexão hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida. É a lição 89 e ela tem como título O Fracasso de Pedro. E é uma citação de Mateus, Evangelho 26, 58. E Emmanuel nos colabora, no entendimento da lição, dizendo assim: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpites interessantes nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos,
Simão Pedro seguia o mestre, de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas, entre os servos das convenções utilitaristas, assentando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Então, eu achei assim, bem interessante para que a gente pudesse entender, contextualizar essa parte do Evangelho que foi citado por Mateus, que diz assim: e Pedro seguiu-o de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Então, aqui, para que a gente pudesse contextualizar, assim, uma riqueza que a doutrina espírita tem é que ela nos fundamenta dentro de obras de autores. Então, tudo que eu vou estar falando aqui, eu não criei nada. Toda a minha fala está dentro das obras da doutrina espírita, porque eu ainda não tenho essa condição de fazer uma escrita. E então eu me baseei nesse livro, Humano, Demasiadamente Humano. Se vocês tiverem a oportunidade, muito interessante, que é a transformação moral de Pedro. E para que a gente possa entender um pouco da biografia, né, de Pedro. Então, a Amélia Rodrigues, nas obras suas, ela identifica Pedro, Simão Pedro, né, que ele era um homem cético, sem sutilezas de comportamento, portador de conflitos humanos naturais. Enrijecera a fibra moral na atividade a que se entregava, desinteressando-se praticamente de tudo ou mais. Quer dizer, ele focava num objetivo e ele seguia aquele objetivo sem se preocupar com outras situações, ou até mesmo o que ele reverteria para si, né? Assim que ele até larga a sua profissão para que siga Jesus. E também a Amélia Rodrigues nos diz que a época, né, que vivia Pedro era descrito por Amélia de seguinte forma: era um espírito reencarnado, premido por umas situações próprias do seu tempo. O árduo e arriscado trabalho no mar, os impostos pagos ao governo estrangeiro, que nunca os devolvia em benfeitorias. Então, vejamos assim, ó, essa contextualização, né, de que não era uma época muito diferente das quais a gente vive hoje. E que não era uma época de facilidades. Não, era uma época de bastante dificuldade. E aí, a história de Pedro, a gente pode colocar assim em duas partes. Uma antes de conhecer Jesus e outra depois da negação de Jesus. E é interessante a gente ver na biografia de Simão Pedro
que Jesus era imprescindível na sua vida. E ele foi um amigo fiel a Jesus. Desde o primeiro momento que ele conhece Jesus, no primeiro momento, como ele era cético, ele duvida. Ele fica com aquela dúvida. E aí Jesus encontra o irmão de Simão Pedro e conversa com eles na beira do mar, porque eles também eram pescadores. E André, né, que era um deles, conversa com Simão Pedro e conta que encontrou Jesus na beira do mar. E aí disse para ele, olha, ele vai estar no sábado, bem de manhãzinha, falando para a multidão. Vamos até lá? E ele ficou assim, naquela dúvida. No primeiro momento, ele disse que ele não queria ir. Mas aquilo falava assim internamente a ele, que ele deveria conhecer Jesus. E ele foi. E a acompanhou naquele momento que Jesus fazia uma cura. Uma mulher trazia o seu filho que era cego e pediu para que Jesus curasse o filho dela e que ela iria seguir ele sempre. Aquilo fascinou Simão Pedro. E foi amigo, como eu disse anteriormente, fiel a Jesus. Tá, mas se ele foi amigo, ele foi fiel a Jesus, como que ele nega a Jesus? Aí, no livro também da Amélia Rodrigues, ela faz uma colocação que naquele momento ali, Simão Pedro estava passando por um momento de ser obsidiado. E que ele automaticamente, e como diz aqui o nosso texto, a invigilância, né, que Emmanuel nos chama a atenção aqui, da invigilância, e que Jesus nos diz, né, que nós devemos sempre estar vigilante e em oração. Então foi por isso que ele toma aquela atitude assim. E no momento depois que ele toma essa atitude de dizer que não conhecia Jesus e que nunca esteve com ele, claro, ele entrou, né? Entrou em choque. Mas aí ele reverte a sua história. O que acontece? O ressurgimento de Simão Pedro. Então ele começa a divulgar o Evangelho de Jesus. E ele tinha uma característica de liderança na comunidade. Então ele sai falar sobre o Evangelho de Jesus. E depois da crucificação de Jesus, que ele se materializa, depois de um tempo, ele se materializa para os apóstolos, né? E Jesus olha para Simão Pedro e pergunta se ele ama Jesus. Eu achei, assim, de uma beleza, assim, fantástica esse relato. E ele diz que ama Jesus. Então, a gente vê trazendo assim, né, esse relato. Claro que é muito mais extenso, que eu não consigo fazer isso em 10 minutos, né? Eu fiz um resumo do resumo, só para dizer assim, para que a gente pudesse refletir, que Simão Pedro vivia num contexto social difícil e que ele também era limitado intelectualmente. E que ele foi seguidor de Jesus fielmente. E que ele caiu à tentação, ele errou, mas ele se reergueu. Ele refez a sua caminhada. Então, que possa servir de exemplo para nós, que estamos aqui, né, hoje, agora, fazendo a nossa reflexão, e que possamos evoluir espiritualmente. Muito obrigada pela reflexão.
Ao iniciarmos esta sessão de preces e radiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes. Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para assim delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante estes felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para num único anseio e numa única voz levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e radiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos nesse momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual, depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles, guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que, um dia, estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos, com acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os teus filhos, os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo, na sensibilidade da matéria enferma, os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro,
e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos, envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericórdia e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espíritas e demais estabelecimentos, onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob o nosso teto. A cada um, pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal e muitas vezes situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes
atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições, com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Pelos nossos guias e protetores, que Deus possa envolver nesse momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos, desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização, se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho esses generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digo-nos agora com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que está em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dai-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dai-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, à cilada dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio da tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos nossos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sobre as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável, pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira as condições desse momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sobre as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para a unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo de nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja.
Prece pela nossa casa e nossos obreiros. Oremos nesse momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações. Esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante os olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes a sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e essas almas reiniciam experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isto, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa dos teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa em todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneça sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui, cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto do nosso bondoso Pai. Nas tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galiléia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, vão devolver os seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso na verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora do encerramento dos nossos trabalhos de prece e radiações, na noite de hoje, pedindo aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vida. Senhor, na caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ele não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade da sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dai-nos, ó Pai, força para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejo de vingança no coração.
Que nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as radiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória, Filho. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, nossos guias espirituais, nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de prece e radiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade. O teu banquinho é verdade, mas a América estava no tempinho direitinho. Só falta escapar aquele guarda. Tchau, e muito obrigada. Não, mas eles têm que dar aqui, ó. Aqui, ó. Pesquisar aqui, ó. Esse botão aqui, ó. Isso. Aí eu entro aqui, ó. Vou na cadeira, aqui, ó. Vou na cadeira, aqui, ó. Aqui, ó. Aí aparece esse número na cadeira. Tá, deixa eu ver também. Aí aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó. É de hoje. Mas deixar aqui, ele vai começar. Vai passar de novo. Eu vou ter que colocar de novo, sim. Não, né? Tem que ver só no celular. É que uma vez você instalando um monte de coisa daqui e de repente